Aleluia, como é bom louvar a nosso Deus, não é mesmo? Tão gostoso, tão maravilhoso, né? Poder adorar ao único que é digno do nosso louvor e da nossa gratidão, da nossa honra e da nossa glória. Queria ler um texto de Isaías que diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Então, não importa o que a gente faça, não importa onde nós estamos, não importa a nossa situação, Deus não se esquece de nós. Em nenhum momento Ele nos esquece, em nenhum momento Ele nos abandona. Então, como a gente cantou ali, né, que sempre haverá outro na fornalha, houve outro. Então, sempre nos nossos momentos de lutas, de tribulações, a gente sabe, nós não estamos sozinhos. Sempre tem alguém conosco. Nós temos em quem confiar, nós temos em quem depositar a nossa confiança, em quem depositar a nossa esperança. Nós sabemos em quem nós cremos. E nós sabemos que, por isso, nós nunca estaremos sozinhos. E como é bom saber disso, nos traz alegria, nos enche de alegria saber que nós nunca estamos sozinhos, que o nosso Pai está sempre conosco, está sempre olhando por nós. Não é verdade? Nós vamos aos nossos avisos, então. Na terça-feira, nós temos o nosso grupo familiar. Então, depois do feriado, né, nós vamos ter novamente o grupo familiar presencial aqui em casa, às 8 horas. Então, se você não puder participar presencialmente, você pode solicitar, a gente abre a sala do Zoom, você pode participar de maneira online, não tem problema, né? Mas venha, participe conosco, traga um convidado. Então, você ainda tem tempo para convidar alguém para participar conosco, vai ser um tempo muito especial. Na quinta-feira, nós temos o nosso Ori Church, então, nosso momento de oração. A gente tem aprendido muitas coisas, como orar, sobre o que orar, então, Deus tem falado muito conosco, e nós temos certeza que a nossa oração tem movido céus e terra. Então, participe conosco na quinta-feira, às 8 horas. Esse evento sempre é online, então você pode entrar ali na sala do Zoom, caso você tenha alguma dificuldade, você pode nos mandar uma mensagem e a gente ajuda você. E aos domingos nós temos o nosso culto de celebração, sempre às 7 horas da noite, também online. Então é uma alegria ter você conosco, né? Pode mandar também o link para outras pessoas, ainda dá tempo de alguém entrar. E caso também você queira, você pode também convidar outras pessoas para o próximo domingo, vai ser uma alegria ter visitantes no nosso meio. Amém? A gente tem também o nosso momento de generosidade. Então, a Bíblia fala que o coração generoso prospera e que o Senhor tem abundância sobre a nossa vida. O Senhor quer nos dar em abundância, quer nos abençoar em abundância. Então, seja generoso, né? Nós sabemos que o Senhor que merece, né, muito mais do que a gente às vezes pode dar, né? A gente não consegue expressar tudo aquilo que Ele merece, mas seja generoso. Você pode fazer a sua contribuição pelo Pix, então o Pix é o nosso e-mail, então hello@sonovacriação.com. Então você pode fazer a sua contribuição pelo Pix e seja generoso, porque eu tenho certeza que Deus quer te abençoar com abundância ainda mais. Eu sei que Ele tem te abençoado, Ele quer te abençoar ainda mais. Então expresse sua generosidade, expresse sua gratidão para um Deus de abundância, para um Deus que sempre tem mais para nos surpreender. Amém? Então, agora nós vamos ter o nosso momento da palavra. Abra o seu coração e fique atento àquilo que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. Hello, seja bem-vindo ao culto da Nova Criação Church. É uma alegria poder, junto com você, cultuar, celebrar, adorar, bendizer o nome do nosso Deus. O nosso Deus, Ele vive, Ele reina, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. É por causa dEle que nós estamos aqui. É por causa dEle que nós temos esse tempo de cultuar a Ele. Amém? Ele é digno de toda honra. Amém? Estamos falando sobre ânimo, né? Então, nós já vimos um pouco sobre o bom ânimo, nós falamos um pouco sobre o ânimo dobre, e hoje queremos trabalhar um pouco sobre ânimo. Como eu posso aplicar o ânimo na minha vida?
como ele se torna uma ferramenta prática para situações da minha vida. Sabia que o ânimo não é apenas para quando você passa por aflições, para quando você passa por lutas, para quando você passa por tribulações, por provações. Deus, ele sempre tem para nós um ânimo, um novo ânimo. Isaías 57, versículo 15, diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Meu irmão, minha irmã, a única coisa que Deus tem para mim e para você são coisas novas. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O que Deus tem para nós sempre é novo. E quando nós precisamos de ânimo, Ele tem para mim e tem para você um novo ânimo. Amém? A palavra ânimo significa fortalecer, prevalecer, tornar-se forte, ser corajoso, resoluto, persistente, ser ou ficar firme e seguro, sustentar. E meditando um pouco sobre essa palavra, o Espírito Santo colocou uma outra palavra no meu coração acerca de ânimo. Uma pessoa que tem ânimo é uma pessoa animada. Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa que tem ânimo na sua vida, ela é uma pessoa animada. Meu irmão, é assim que Deus deseja que eu e você vivamos sobre a face da terra, animados, animados. O que é animado? É uma pessoa que é empolgada, é uma pessoa que é alegre, que é excitada, uma pessoa animada, ela é feliz, ela é contente, ela é dotada de vida. Ela é dotada de vida. A palavra de Deus diz que Deus veio nos dar vida, vida. Então, quem tem vida é uma pessoa animada. É uma pessoa que tem movimento, está em movimento. É uma pessoa cheia de entusiasmo, muito alegre, bem disposto. É uma pessoa que tem ânimo, entusiasmo ou coragem. Então, a palavra ânimo também tem como sinônimo a palavra animado. E Deus falou para mim e disse assim, é tempo dos filhos de Deus serem as pessoas mais animadas sobre a face da terra. É tempo dos filhos de Deus serem as pessoas mais alegres sobre a face da terra, independente da situação pelas quais elas estão passando. Por quê? Porque Deus tem para mim e para você um novo ânimo. E isso nos traz alegria, isso nos traz vida, isso nos coloca em movimento, isso faz nos caminhar, prosseguir, avançar. Amém? O povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os filhos de Deus, devem ser as pessoas mais animadas sobre a face da terra. Por quê? Porque nós temos vida, porque nos foi dado vida. Vida plena e vida abundante. Por que nós temos que ser animados? Porque nós estamos em constante movimento, pois estamos no caminho, nós não saímos do caminho, e o caminho é para ser percorrido em movimento. Nós não somos pessoas paradas, nós não somos pessoas estagnadas, nós não somos pessoas que retrocedem, nós estamos em movimento. Nós avançamos, nós conquistamos, nós vamos adiante. Jesus disse para mim e para você, ide. E o ide sempre me coloca em movimento. E quem dá direção para esse movimento é Deus. Porque nós temos que ser pessoas animadas. Porque nós não temos uma vida vazia. Mas nós temos uma vida cheia, cheia de alegria, cheia de vida, cheia de disposição, cheia de entusiasmo, cheia de fé, cheia de coragem e cheia de força. Esses são alguns dos motivos porque nós temos que ser o povo mais animado sobre a face da terra. Amém?
E nós queremos falar um pouco agora de como colocar o ânimo na prática. E vamos usar algumas histórias, alguns personagens da palavra de Deus. E o primeiro sobre quem quero falar um pouco é Josué. Josué, ele é o ânimo ativado pela palavra. Então, o ânimo na vida de Josué foi ativado pela palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 6 diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Conquistas podem ser o resultado do bom ânimo. Pessoas podem ter conquistas na sua vida como resultado do ânimo das pessoas que as lideram. Prestou bem atenção? Pessoas podem ter conquistas na sua vida como resultado do ânimo das pessoas que as lideram. Quando Deus nos coloca como líderes sobre o povo, então, uma das características pelas quais nós lideramos, pelas quais nós orientamos, pelas quais nós pastoreamos esse povo, é com ânimo, é com alegria, é ser pessoas animadas, é com fé, é sempre vendo e liberando o melhor de Deus para essas pessoas. E isso leva essas pessoas a terem conquistas na sua vida. Deus disse para Josué: Josué, através do teu ânimo, através do teu esforço, você fará o povo conquistar, você levará o povo a herdar a terra que eu prometi. Amém? Josué capítulo 1, versículo 7 diz assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O que você tem para fazer? Tenha cuidado com aquilo que você tem para fazer. O que Deus confiou a você para fazer? O que você tem a fazer durante a semana? Faça com ânimo. Josué, tenha cuidado de fazer tudo aquilo que eu disse através do meu servo Moisés. E tudo aquilo que eu disse, faça com ânimo, faça com alegria, manifeste a vida de Deus. Amém? Faça com esforço, faça com coragem, faça com fé, faça com alegria. Faça com alegria. O ânimo leva à conquista. O ânimo é uma das ferramentas que me ajuda no fazer diário, nas minhas tarefas diárias, naquilo que nós temos a fazer. E fazer com alegria, com muita alegria. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Percebe? Deus agora diz para Josué: você vai estar no caminho, você vai estar andando, e uma marca do teu caminhar tem que ser ânimo. Uma pessoa que tem ânimo é uma pessoa animada. É uma pessoa alegre, é uma pessoa que manifesta a vida de Deus por onde ela passa. E Deus diz: não te ordenei, não te mandei eu. O ânimo na vida de Josué foi ativado através da palavra de Deus. Deus disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Meu irmão, minha irmã, sabe o que o Senhor diz para você nessa noite? Tende bom ânimo, porque o ânimo te leva a conquistar. O ânimo te ajuda nas tarefas diárias. O ânimo, ele vai te ajudar também naquilo que você tem a fazer no teu caminhar diário. Porque devo ter ânimo, ser forte, ser corajoso? Porque é esta atitude que Deus espera dos seus filhos, depois de ter ordenado a viverem e agir desta forma. Deus diz para o Rami: tem de bom ânimo. E agora Deus espera que eu viva
de acordo com aquilo que Ele disse para a minha vida. Assim o Senhor também fala para você neste momento, tem de bom ânimo, vive pelo ânimo, o ânimo que o Senhor te dá. E o Senhor te dá porque Ele está contigo. Não importa onde eu ande, o que eu tenho para fazer, as pessoas com que tenho que liderar, tudo isso posso fazer com ânimo, com alegria. As pessoas muitas vezes perguntaram para mim, pastor, pastorear, liderar pessoas é fácil? É facílimo, porque nós fazemos com ânimo, nós fazemos com alegria, nós somos animados, alegres, nós manifestamos a vida de Deus. E Deus age na vida dessas pessoas. Não importa o que eu tenho que fazer, não importa aquilo que Deus confiou para mim fazer. Aquilo que eu vou fazer com ânimo, com alegria. Pois a fonte deste ânimo está comigo por onde quer que eu vá. Não temas, nem te espantes, diz o Senhor para Josué, pois eu estarei contigo. Eu estarei contigo todo instante da sua vida. Meu irmão, minha irmã, não esqueça desse princípio. Não esqueça dessa verdade na sua vida. Seja lá onde você está, seja lá a situação que você se encontra, você não está sozinho. O Senhor está contigo. E aquilo que você tem a fazer, por onde você tem que andar, vá com ânimo, vá com fé, vá com coragem, manifeste a vida de Deus. Amém? Josué, ele vinha de uma situação de luto, mas a próxima orientação de Deus para a sua vida é: tenha ânimo. Tenha ânimo. Um bom ânimo, tenha fé, tenha coragem. Moisés não está mais, Moisés faleceu, eu recolhi, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, assim estarei com você. Aonde você for, o que você tem a fazer, eu te ajudarei a você viver de acordo com as minhas palavras. Com ânimo, com alegria, com fé e com coragem. Amém? O Senhor é com cada um de nós. A segunda pessoa que nós queremos falar um pouco nessa noite é acerca de Davi. Davi, ele encontrou ânimo na fonte. Seu ânimo na vida de Josué foi ativado pela palavra de Deus. Não te ordenei eu, tenha bom ânimo. Na vida de Davi, Davi encontrou ânimo porque ele buscou esse ânimo na fonte. Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, nós lemos: Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. Davi passou por uma situação que nenhum de nós gostaria de passar, aonde toda a sua família foi sequestrada, foi raptada. E não apenas a família de Davi, mas a família das pessoas que estavam com Davi, dos guerreiros que estavam com Davi. As famílias daqueles que ficaram no acampamento foram levadas, foram sequestradas, foram raptadas. E quando eles voltam da batalha, a família não está mais lá. O que aconteceu com Davi? Ameaças de morte começaram a surgir, a fomentar entre aqueles que perderam as suas famílias. Eles estavam prontos a pegar em pedras para apedrejar Davi. Querendo culpar Davi pelo rapto, pelo sequestro das suas famílias, de seus familiares. Tristeza, angústia, amargura começou a brotar no coração daquelas pessoas e no coração de todos os que perderam as suas famílias. Nós vamos passar por situações que querem trazer sobre nós tristezas, angústias, amarguras. O que nós devemos de fazer quando tais sentimentos querem dominar a nossa vida?
O que fazer para que esses sentimentos não venham a dominar a minha vida e a sua vida? Aonde eu posso encontrar a solução para as situações de angústias? Davi, diz a palavra de Deus, entretanto, encontrou ânimo. Davi encontrou fé. Davi encontrou coragem. Davi encontrou força. Davi encontrou paz no Senhor, seu Deus. Tenho visto pessoas passarem por situações bem menos insignificantes. E por coisas menores, abandonam a Deus. Culpam a Deus. Qual é o resultado daqueles que abandonam, daqueles que culpam a Deus, daqueles que deixam Deus de lado? O desânimo, a tristeza, a incredulidade, a falta de coragem, de alegria e de fé começa a tomar conta das suas vidas. A tomar conta das suas vidas. Davi poderia culpar a Deus, mas Davi conhecia a Deus. Sabia que Deus não era o culpado, mas era a solução e que estava com ele diante desta situação. Amém? Aonde Davi encontrou ânimo? Davi encontrou ânimo na fonte que é Deus. Mas Davi encontrou em Deus. Quando tudo parecia difícil na vida de Davi, Davi não se esqueceu de Deus, a fonte do ânimo, a fonte de vida das pessoas animadas. Amém? Uma terceira pessoa que nós queremos falar um pouco nessa noite é sobre Neemias. Neemias contagiou outros com o ânimo. Neemias foi uma pessoa que contagiou outras pessoas com palavras de ânimo, com ânimo. Neemias capítulo 2, versículo 18. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheias de ânimo, fortaleceram as suas mãos para a realização desse bom projeto. Preste atenção como começa o versículo. Também lhes revelei, também lhes contei, lhes anunciei, lhes falei como Deus tem sido misericordioso comigo. E como o rei, e tudo quanto o rei me havia declarado. Qual é o projeto que Deus confiou a você para realizar? Eu não sei, meu irmão, mas Deus ele não fica parado. Deus ele coloca projetos na nossa vida. Deus coloca coisas novas na nossa vida. Deus nos leva a fazer coisas novas. Eu não sei o que tem para você, mas eu sei de uma coisa: faça com ânimo. E eles, cheios de ânimos, eles se empreenderam a fazer esse novo projeto, a realizar esse projeto. Reconstruir é algo mais demorado do que fazer novo. Todo entulho precisa ser removido. O trabalho geralmente é em dobro. Agora, imagina, eles tinham que reconstruir as muralhas. As casas eram construídas junto às muralhas, muitas vezes. E agora aquela cidade estava desprotegida. Eles precisavam remover todo aquele entulho para começar a reconstrução. E sabe de que forma que eles fizeram isso? Eles não ficaram lá murmurando, eles não ficaram dizendo sobre o trabalho em dobro que eles tinham que fazer, não. Cheios de ânimo, colocaram a mão à massa, começaram o trabalho. Às vezes você pode passar por uma situação matrimonial que precisa ser reconstruída, que precisa de trabalho. Seja cheio de ânimo, de força, de coragem, de fé, de alegria. Até bons projetos precisam da atitude do ânimo por parte daquele que irá realizar.
Esse daqui é um projeto muito simples, é um projeto muito fácil. Faça com ânimo, não importa se é difícil, se é fácil, se é trabalhoso, não. Se você tem um projeto, se Deus te colocou um projeto nas suas mãos, faça com ânimo, faça com alegria, manifeste a vida de Deus naquele projeto, faça com coragem, faça com ousadia, porque a fonte de toda a criação, a fonte de toda habilidade é Deus, e Ele está com você. Neemias, um simples copeiro que servia na presença do rei, que deveria de experimentar da bebida antes de ser servida ao rei, porque poderia ser que tal bebida estivesse envenenada ou não. Este homem, que todo dia praticamente já estava entregue à morte, eu não sabia quanto tempo de vida teria, se a próxima bebida estava ou não estava envenenada. Ele chega entristecido, triste na presença do rei. Mas sabe o que ele alcança na presença do rei? Graça, misericórdia, favor do rei para o projeto a ser executado. E não é porque o rei gostava de Neemias. Não é porque o rei estava interessado na vida de Neemias. É porque Deus manifestou o seu favor, a sua graça, e Neemias caiu ao agrado dos olhos do rei, porque tinha um projeto que Deus confiou às suas mãos. E este relato, agora Neemias vai junto àquele povo que já estava vivendo algum tempo com as muralhas derrubadas. E Neemias chega para aquelas pessoas que já praticamente se acostumaram com aquela situação, com aqueles entulhos, e Neemias começa a falar como Deus deu graça, como Deus fez com que o coração do rei fosse favorável, e tudo aquilo que o rei disponibilizou para esse projeto. E ele começou a falar sobre vida, palavras de vida, palavras extraordinárias. Ele começou a dizer: aqui nós vamos fazer assim, lá nós vamos fazer dessa forma, aqui vamos agir daquilo. E sabe o que aconteceu com aquele povo que havia se acostumado com aquela situação? O coração deles começou a ser cheio de ânimo, cheio de fé, cheio de coragem. E todos eles colocaram as mãos à obra. E sabe por quê? Porque Neemias contagiou eles com o ânimo que havia no seu coração. Nós, eu e você, somos ferramentas de Deus para contagiar outras pessoas. Contagiar com a vida de Deus, contagiar com a fé que Deus nos dá, contagiar com a coragem que Deus nos dá, contagiar com a ousadia, contagiar com os poderosos feitos de Deus. Nós podemos falar de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E sabe qual é o resultado? O resultado é que o coração das pessoas que ouvem vão se encher de ânimo, de vida de Deus em seus corações. Minhas palavras podem trazer ânimo para as pessoas, mas também podem afundá-las mais no desânimo. Meu irmão, minha irmã, cuide com as palavras que saem da sua boca. Não permita o diabo usar a sua boca para semear desânimo, incredulidade. Comece a falar daquilo que Deus faz. Comece a falar daquilo que Deus vai fazer. A obra nem estava pronta. Neemias já estava vendo uma obra completa, pronta. E eles começaram a ver a mesma obra e, cheios de ânimo, botaram as mãos às obras. A espiritualidade contagiante fala da ação, da graça, do amor, da misericórdia, da bondade do nosso Deus e Pai Celestial. E nós devemos de falar sempre dos bondosos atos de misericórdia do nosso Deus. Contagiar as pessoas com boas novas. Amém? E o último personagem que nós queremos falar nessa noite é sobre o rei Asa.
Asa foi um homem que recebeu um novo ânimo. Em 2 Crônicas 15:8 diz: ouvindo, portanto, Asa esta exortação e as palavras do profeta, filho de Obed, tomou um novo ânimo, e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Amém? O rei Asa, ele começou uma reforma espiritual no meio do seu povo. Ele se desfez dos seus ídolos. Certa vez eu estava lendo o livro de 2 Coríntios e lá fala que os ídolos são moradias de demônios. Quantas pessoas têm as suas casas cheias de ídolos? E atrás de cada ídolo, sem saber, dão abrigo, morada para demônios, para os espíritos das trevas. E sabe o que Asa fez? O rei Asa mandou jogarem todos os ídolos fora. Todos os ídolos fora. Asa fez com que o povo ficasse livre de toda essa manifestação do reino das trevas. E para isso, Deus deu para ele um novo ânimo, uma nova coragem, uma nova fé, uma nova ousadia para fazer esta reforma espiritual entre o seu povo. Asa também acabou com os cultos que eram abomináveis. Você imagina quantas pessoas dizem: olha, eu vou em tal lugar, eu vou lá naquele terreiro, eu vou lá naquela igreja, eu vou naquele lugar lá, e nós cultuamos a Deus. Mas será que todos os cultos são para glorificar e exaltar a Deus? Asa observou os cultos e viu que aqueles cultos eram abomináveis, que Deus abominava. Deus nem recebia aqueles cultos. E se Deus não recebe, ele disse: então, fim com esses cultos. Tudo aquilo que Deus não agrada, acaba agora, cessa agora. Se nós vamos fazer culto, se nós vamos render culto, vai ser para Deus. E todo culto que não é para Deus, acabou-se, schloss, fim. E para isso, Deus deu a ele um novo ânimo, uma nova coragem, uma nova fé, uma nova ousadia. Asa também recebeu um novo ânimo para edificar, para restaurar o altar do Senhor que estava caído. Ele não recebeu só ânimo para acabar com as obras das trevas, mas ele recebeu um novo ânimo para edificar novamente as coisas espirituais na sua vida. O que precisa ser restaurado na sua vida? Será que precisa ser restaurado o tempo de oração? Deus te dará um novo ânimo. Você experimentará coisas extraordinárias. O que precisa ser edificado e restaurado na sua vida? Será que é o seu tempo de comunhão com a palavra de Deus? Saiba que Deus lhe dará ânimo, coragem, alegria para fazer isso. Assim como Deus deu para o rei Asa. Muitas pessoas vivem deprimidas, sofrendo, angustiadas, desanimadas, tristes, sem ânimo, por um único motivo: o altar do Senhor está caído, está derrubado, está abandonado. Quantas coisas podem ter ocupado o primeiro lugar na vida de tal pessoa e fez com que Deus ficasse em segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar na sua vida. E de repente ela não sabe por que tanto sofrimento, por que tanta angústia, por que tanto desânimo. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Está na hora de você começar a edificar o altar do Senhor na sua casa, na sua vida. E o Senhor é a fonte deste ânimo. Ele está com você. Ele lhe dará coragem, ele lhe dará ousadia, ele lhe dará alegria, fé para fazer esta obra. Deus não ocupa mais o primeiro lugar na sua vida, na sua casa, nem nos seus negócios. Gostariam que a situação muitas vezes mudasse, mas não possuem ânimo, nem fé, nem coragem, nem forças e nem alegria.
diante de toda idolatria e abominação em que o povo vivia. A palavra de Deus encontrou um ouvido que ainda estava aberto para ouvir a voz do Senhor, para ouvir os desejos de Deus, os propósitos de Deus e a vontade de Deus. Para começar uma reforma espiritual, Deus precisa de um ouvido. E Asa ouviu as palavras do sacerdote e do profeta e fez de acordo. E sabe, para fazer esta obra que o Senhor lhe deu, um novo ânimo. A exortação, que foi a palavra que esse rei recebeu, nunca tem o propósito de denegrir, de abater, de derrubar, de ferir. A exortação sempre nos leva para cima. A exortação nos coloca de pé. A exortação nos dá direção clara. A exortação tira a dúvida, a incredulidade do nosso coração e aponta para o melhor. E para isso, Deus nos dá ânimo. Se às vezes você precisa ouvir uma palavra de exortação, saiba que através dessa palavra o Senhor pode estar lhe dando um novo ânimo. A exortação tem por finalidade restaurar os valores espirituais na nossa vida, para que sejam em conformidade com a vontade de Deus. A vida com Deus nós vivemos com ânimo, pois Ele é a fonte. Amém? Amém, e amém, e amém. E para concluir, a igreja não vive desanimada. Se você é a igreja, meu irmão, minha irmã, se você que está me ouvindo, é a igreja do Senhor, deixa eu dizer uma palavra para você. A igreja não vive desanimada. 2 Coríntios 4, 7 até 13 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. A igreja ela pode ser atribulada, mas não é angustiada. A igreja pode ser perseguida, mas nunca desamparada. A igreja pode ser abatida, mas jamais destruída. Jamais destruída. Estamos sempre entregues à morte. Quem olha apenas para estas situações pode esquecer daquilo que possui no Senhor. Nós temos um tesouro que foi colocado em vasos de barro. Não contemple as aflições, não contemple as lutas, não contemple as perseguições. Guarde o bom tesouro que você tem no seu coração. Muitas vezes nós esquecemos que nós temos vida. A vida de Deus opera em nós, e a vida é sinal de uma pessoa animada. Uma pessoa que tem vida é uma pessoa animada, e uma pessoa animada jamais será uma pessoa desanimada. Nós temos a vida de Deus em nós. Nós temos o espírito de fé. E nós manifestamos a vida de Jesus Cristo por onde quer que nós fomos. As circunstâncias deste mundo podem nos deixar perplexos, mas nunca desanimados. A igreja não manifesta o desânimo, mas o bom ânimo, o ânimo novo, porque ela vive cheia de ânimo e ela contagia outros com o seu ânimo, com a sua fé, com a sua coragem, com a sua força, com a sua alegria, com a sua vida, a vida que Cristo dá. Cri, por isso falei. Que as palavras que saem da nossa boca sejam cheias de ânimo, de fé, de coragem, de força, de alegria, de vida. Que a nossa vida manifeste a vida de Jesus Cristo.
que mesmo diante da morte, dos açoites, da cruz, enfrentou tudo com bom ânimo, com coragem, com fé, pois nunca deixou que o altar de Deus fosse derrubado na sua vida. Ninguém nunca conseguiu derrubar o altar que estava edificado na vida de Jesus Cristo. Nunca ele se inclinou diante de um outro ídolo. Nunca Deus foi em segundo lugar na sua vida. Sempre em primeiro. Sempre em primeiro. A marca do mundo é o desânimo. A marca da igreja é o ânimo, o bom ânimo, o ânimo novo. Este ânimo vem da parte do Senhor. Viva por aquilo que vem do Senhor. Amém? Quero deixar essa palavra semeada em seu coração. E que você seja a pessoa mais animada sobre a face da terra, porque a vida de Deus está em você. Amém. Amém. Que bom ouvirmos uma palavra que nos dá tanto ânimo, né? E quero ainda orar com vocês. Pai, obrigada, Deus, porque nós podemos encontrar ânimo na fonte que é o Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque nós podemos buscar e encontrar o ânimo em Ti, Pai. Porque o Senhor renova as nossas forças, Pai. Porque nós nunca estamos sozinhos. Em todos os momentos o Senhor está conosco, Deus. Pai, nós colocamos essa semana diante de Ti, Senhor, que nós possamos contagiar os outros, Pai. As outras pessoas, assim como Neemias fez, que nós possamos contagiar os outros com palavras de ânimo, Pai. Que haja sempre ânimo em nossos lábios, Pai. Ânimo em nossas atitudes, Deus. Ânimo em nossas palavras, Pai. Ânimo em tudo aquilo que fizermos, Deus. Para que as pessoas vejam, Deus, que nós somos pessoas animadas, pessoas felizes, pessoas cheias de coragem, cheias de força, Pai. Pessoas cheias de ousadia, Senhor. Que elas vejam que nós temos algo diferente, nós temos o bom ânimo que vem de Ti, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos porque podemos deixar essa marca, Pai. Deixar essa impressão para as outras pessoas, Deus. E ajude-nos sempre a contagiar os outros com esse bom ânimo, Pai. Que em nossa vida, Pai, não haja desânimo, mas apenas ânimo. O ânimo que vem direto do trono, Pai. Nós te agradecemos por isso, Deus. Abençoa a nossa semana, esteja conosco em tudo aquilo que fizermos, Pai. E que em todas as coisas nós possamos glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tenha uma excelente semana, muito animada, muito feliz, cheia da coragem, da força do Espírito Santo, e que você possa contagiar os outros à sua volta com o ânimo que vem do alto. Amém? Boa semana. Até mais.